Satisfação, meu povo, mais um vídeo pro canal. Hoje eu quero falar como eu iniciei o meu processo de autoconhecimento e como que eu vejo esses processos, essas ferramentas de uma forma mais clara pra mim. A primeira coisa que me aconteceu, eu não lembro assim, não vem na minha cabeça um momento que eu decidi ter autoconhecimento ou então praticar o autoconhecimento. O que acontece é que eu sempre questionei as coisas. Eu sempre vi que tinha alguma coisa por trás daquilo que eu estava vivendo. Eu nunca achei normal o jeito que as pessoas levam a vida. E essa pode ser uma das coisas que me fizeram despertar para esse tipo de conhecimento. Não achar normal, me preocupar e me questionar o tempo inteiro. Às vezes a nossa consciência ativa esses porquês da vida, a gente age de forma mais natural, falando que é assim por quê? Ah, mas é assim. E eu nunca me conformei, eu nunca me conformei com esse é assim porque é assim, porque fulano falou, porque tá escrito, sabe? Eu sempre procurei ir mais fundo nas coisas. Esse pode ser um ponto. O segundo ponto é que, independente de questionar ou não, eu sempre estava aberta para outras explicações. Eu nunca fui o tipo de pessoa que tem preconceitos com tipos de religiões, tipo de escritas, tipo de povos, tipo enfim, de cor, de raça, de fala, de idioma. Nunca tive esse tipo de preconceito, sabe? Se eu não gosto de uma coisa, eu tento entender por mim por que eu não gosto. E segundo, em que ponto eu tolero. Porque tem coisas que a gente não tolera, e isso é inegociável, mas tem coisas que são parte do convívio. E aí você consegue ter um jogo de cintura em relação a isso. Outra sacada muito legal que ao longo desse meu processo criativo de vir, contar minha experiência, trazer relatos que realmente aconteceram comigo, tentar ajudar outras pessoas, falar sobre o que eu acho muito interessante, trazer minhas reflexões, o que eu sempre fiz comigo mesma, eu agora, né, tô criando coragem para trazer para fora, é sobre o processo de se tornar quem você quer ser, na verdade, né? O processo de se tornar quem você quer ser. Primeiro assunto é que é muito difícil saber quem você quer ser. E aí que entra o autoconhecimento. Aí que entra essas partes que eu falei, sabe? De se questionar, de se fazer pergunta, de se procurar entender o que é as coisas, por que, que as coisas estão do jeito que estão, por que, que tem essas pessoas, por que, que essas pessoas fazem assim, 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 assado. E nomear. Nomear quem você acha que você é hoje, quais os tipos de alegrias, tristezas, sonhos, forças internas que você tem. E a outra questão é ver nesse nível de perspectiva quem você quer ser. Porque quando você se põe nesse movimento de autoconhecimento, você não se põe à toa. Primeiro que tem uma energia, um movimento invisível ao seu redor, sempre acontecendo para que você evolua. E se você entrou nesse movimento de autoconhecimento, é claro, evidente, que esse movimento invisível está fazendo efeito. Porque ele está realmente fazendo com que você se mova para se conhecer. Grande parte do meu processo criativo, dessa jornada de autoconhecimento, vem de questionar as coisas, de perguntar por que as coisas são, mas de se manter em movimento em relação a quem eu quero ser. Igual eu falei, eu gosto muito desse exercício de você se pôr a limpa mesmo, sabe? Você botar quais são os seus medos, quais são os seus traumas, o que você já viu na sua vida que não tem muito sentido, que você quer se questionar, quais são as suas qualidades, seus defeitos, enfim, se conhecer, se listar, né? Se pôr à prova. E depois você ter um belo vislumbre de quem você quer se tornar, porque nesse movimento de autoconhecimento, nesse movimento de evolução, você vai ver que você não nasceu para ser só isso aqui. Você vai galgando patamares maiores. E isso mexe com a sua imaginação, isso mexe com quem você é em essência. Então, se você não se imagina sendo uma pessoa melhor daqui a um tempo, você está regredindo, na verdade. Você não está conseguindo acompanhar. E é aí que tá. A vida começa a ser muito mais difícil para quem inibe esse processo criativo. Quem fala que tá bom, sabe? A nossa vida medíocre, que é estar na média, é muito ruim para nós em essência. Tem o lado espiritual, tem toda uma questão por fora desse 3D do que a gente consegue tocar, mas além disso, a gente tem que ter esse ímpeto de quem eu sou e para onde que eu quero ir, sabe? Uma das descobertas que eu tenho feito e tenho trago para mim, né, como verdade, é curtir o processo. Antes, até pouco tempo atrás, eu achava que esse lá, essa pessoa, essas coisas, esse objetivo que eu tenho,
Deveria ser só isso o meu foco. E eu venho me arrependendo de ter focado tanto em só ter esse objetivo. Porque na maior parte do tempo, nesse trajeto de ser essa pessoa, muitas pessoas se perdem e eu também estava me perdendo. Porque é muito, igual eu falei, né? É muito difícil você pontuar quem você quer ser, abrir mão de quem você já galgar coisas melhores, hábitos, pessoas. N situações na sua vida vai começar a mudar. E esse processo, para que ele não seja tão doloroso, a gente tem que começar a bonificar as pequenas coisas que a gente consegue. E é admirar o processo, gostar do processo de se tornar essa pessoa. É nessa situação. Porque se você faz desse processo doloroso, você não vai querer passar por ele. E aí entra essa mentalidade, tá bom, do jeito que tá. Eu já tenho isso, já tenho aquilo, então tá ótimo. E muitas pessoas passam assim a vida. E o processo de autoconhecimento nunca começa, na verdade. Né? Você pensa em mudar, você pensa, mas você não entra no processo. E o processo é esse: de ver quem você quer realmente ser e buscar, nesse período, se agradar dos movimentos que você for fazer. Eu não estou dizendo aqui que é confortável, pelo contrário, eu disse que é muito difícil, porque você vai abrir mão de hábitos, pessoas, convivências, um monte de coisa na sua vida vai começar a mudar e você vai se achar num limbo, sabe? Um processo de euforia, de alegria por estar construindo uma nova pessoa e um processo de luto por deixar velhas coisas. É literalmente isso. Só que nesse processo, igual eu tô falando, tem que ter uma bonificação. E a bonificação às vezes é você admitir e ser grato pelo que você já tem, não se contentando com o que você tem. Essa é a diferença. Eu vi um vídeo não, na verdade, eu vi um filme. Depois eu deixo aqui o link dele pra. Eu assisti até no YouTube também, se não me engano. Enfim, eu deixo aqui o link pra que você consiga ver também. Nele, é como se o garoto projetasse a sua consciência e tivesse momentos com essa consciência no 3D, na vida normal dele. Ele era um atleta que queria o ouro, que queria ganhar, que queria mostrar pra todo mundo que ele era o melhor naquele esporte. Até que ele projeta essa consciência e consegue ter diálogos ali para se mudar como pessoa, mudar a mentalidade, enfim. Acontece N situações na vida dele, até que uma me chama muita atenção e é bom que eu exemplifique aqui no vídeo sobre esse assunto, que é que essa consciência que ele projetou leva ele para passear, fazer uma trilha, e nessa trilha a consciência fala, olha, vai ser 3 horas de caminhada, mas no final a recompensa vai ser muito legal e tal. Vamos lá. E eles estavam animados. Esse jovem atleta estava animado no decorrer da trilha. Passou-se 3 horas e a consciência, né, esse homem que no 3D, a consciência dele, diz, ó, já chegamos. E o prêmio tá aí. Ele tá onde? Aqui aonde? Aí no seu pé. O jovem olha e é uma pedra. E aí aquele todo bafafá. Você me trouxe aqui 3 horas depois, eu andei pra caramba pra encontrar uma pedra. Não poderia ser qualquer outra pedra, por que que essa pedra, não sei o quê. Ele debatendo, né? Bem típico, a nossa consciência debatendo. E aí vem a velha, sábia consciência falando de bonificar o processo. Aí ele, ué, você estava tão feliz caminhando comigo, você estava tão contente, querendo buscar essa recompensa, que quando você conseguiu ter a recompensa, você tá desanimado. O que está acontecendo? Não importa o que isso quer dizer, não importa o ouro. O ouro é uma coroação de um processo bem vivido. Não adianta nada você se maltratar no processo todo para conquistar o ouro, porque o ouro vai ser só um ponto. É aquela velha história do lá, né? Quando eu chegar lá, quando eu tiver isso, quando você tiver isso, você vai querer outra coisa. Quando você chegar lá, você vai querer ser outra pessoa, sabe? Porque a vida é isso, a vida é evolução, a vida é avançar. E se você se pontua como aqui está ok, você vive uma vida medíocre e triste. Era isso que me fazia pensar muito. Não que hoje a minha vida seja imensamente feliz, eu tenha tudo que eu realmente quero, mas eu tenho a consciência que eu tô no caminho de estar lá, sabe? E tenho essa consciência de quando eu chegar lá, esse lá pra mim vai ser pouco. E ele vai ser gradativamente aumentado. O que cabe nesse processo de autoconhecimento e nesse início do porquê se iniciar um bom autoconhecimento é isso. É olhar para nossa vida em constante evolução, constante movimento e não se deixar vencer por essas questões.
o lá, quando tiver, quando der, essa tal pessoa, sabe? Porque são questões, são detalhes. O que realmente importa é quem você é nesse processo. A pessoa que deixa de comer açúcar, a pessoa que deixa de mentir, a pessoa que faz exercício físico, a pessoa que não bebe mais, a pessoa que só fala coisas positivas, a pessoa que ajuda as outras pessoas. Aí, se essa pessoa é rica, se essa pessoa é bem-sucedida no trabalho, trabalha com o que quer, isso aí é um ponto, é um detalhe. Mas no contexto pessoa, você é bem como pessoa, sabe? Isso que deve guiar a gente. Eu vejo muitas pessoas seguindo por isso, pelo ouro, pela recompensa. E se frustrando. Porque nada mais é do que um pingo. E eu era frustrada até pouco tempo atrás por conta de não bonificar esse processo. De achar que eu tinha que ter só aquele objetivo concluído, sabe? Não parar enquanto não tiver aquele objetivo concluído. Erradamente. Erradamente porque a vida não é ali, lá, sabe? A vida é agora. A vida é agora. O futuro não existe. Pode ser papo de doido, mas não é. O futuro não existe. O futuro é consequência de um presente. E se você não tá aqui vivendo o que tem pra viver hoje, você não vai conseguir montar um futuro legal. Porque o seu futuro sempre vai ser pautado com as experiências que não existem. Tá lá, quando eu tiver, sabe? Quando eu tiver essa tal pessoa, quando eu tiver um filho, quando eu tiver um carro, quando eu ganhar isso, quando eu progredir em tal área, quando eu come... quando. É uma imaginação. A gente pode sim projetar, sonhar, ter objetivos, mas não se perder nesses objetivos. Não esquecer que para ser, por isso que muita gente não consegue. Porque para ser a pessoa que tem tal carro, eu tenho que mudar como pessoa. A pessoa que tem tal carro, ela veste, ela anda, ela fala, ela conversa de uma forma diferente do que eu sou hoje. Por isso que as pessoas querem comprar uma BMW, mas elas não se seguram nessa questão de se tornar uma nova pessoa e só conseguem comprar um Gol, só conseguem comprar um Palio, porque é a cota, sabe? É a cota que ela consegue. Não mudou a pessoa não mudou. Ela só sonha, ela só tem essa projeção, mas ela não mudou para conseguir uma BMW. Ela tá no sistema de ter um Gol. E não tô dizendo aqui desmerecendo um Gol, uma BMW, enfim. Tô dizendo o crescimento de pessoa. Crescimento como pessoa, sabe? Eu acho que é isso. É um ponto muito complexo em todas essas questões de autoconhecimento. Mas um bom autoconhecimento, na minha visão, é essa. De você saber se pontuar, saber entregar, ser verdadeiramente fiel a você mesma nesse ponto do momento. No hoje, no agora. E daqui por diante, você recompensar esse processo. Poxa, hoje eu não menti. Hoje eu não comi açúcar. Hoje eu fui treinar. Hoje eu falei que ia fazer tal coisa e fiz. Hoje eu comecei meu negócio. Hoje eu paguei tal funcionário. Sabe? Fazer esse movimento, fazer esse movimento, fazer esse movimento. É muito mais legal quando você vê. É por isso que a gente tem que mudar tanto. Porque a gente não tá nessa mesma vibe. Você entende? Eu acho que quem tá nesse processo de autoconhecimento já tá começando a ligar as coisas. Tem coisas que não dá pra ser feitas nesse nível de pessoa que você quer ser. Você vai ter que abrir mão, talvez, de um emprego, talvez de um relacionamento. Você vai abrir mão de uma casa, você vai abrir mão de. Sabe? Então, tem coisas desafiadoras. Não é só pegar uma técnica, vou listar aqui o meu defeito, vou listar a qualidade, vou listar o que eu quero e o que eu não quero, e pum, aconteceu. Não. Não. E quanto mais difícil for essa crença, tem uma frase, né, que eu até li hoje, que aquilo que a gente luta pra não fazer é aquilo que a gente tem que fazer. Então, quanto mais difícil for pra você quebrar aquilo ali, pra você passar aquilo ali, pra você transpor aquela dificuldade, quanto mais difícil for, é nela que você tem que persistir. Não é tudo normal. Cada um tem o seu normal. O que eu tenho feito na minha vida muito tempo atrás, eu consideraria anormal hoje, sabe? O que eu tenho feito hoje e as coisas que eu quero fazer, da pessoa que eu quero me tornar, são anormais para a maioria das pessoas que vivem ao meu redor. Só que é normal para mim. E é isso que eu vejo gente pecando. Que o autoconhecimento baseado no que é normal para os outros. O lá, o ouro dos outros. O que é legal para a sociedade, o que é legal para o pai, o que é legal para a mãe, o que é legal para a namorada, sabe? E esse não é o autoconhecimento. Isso aí é uma, uma película. Você está fingindo. Você está sendo falso com você mesmo.
E aí que a gente entra nesse ciclo de frustração, de engano, de decepção e, mais importante ainda, não com os outros, mas com a gente. O primeiro passo para o verdadeiro autoconhecimento é você ser verdadeiro com você. Enxergar você com os seus olhos. Enxergar o seu normal, o seu anormal, o que você aceita, o que você não aceita, o que você. Não é pegar a sua lente e achar o que cabe, o que não cabe pra vida, pra sociedade, pros outros, pra sua mãe. E aí que tá, que é muita coisa que você consegue fazer, cara. É muita coisa pra você ter que fazer, pra você ser outra pessoa. Mas é isso. Então dói, mas pra mim tava doendo muito mais. Eu fingi que queria tal coisa, na verdade eu não queria, ou então fingi que não queria uma coisa que brilhava nos meus olhos, sabe? Então é isso, eu acho que o recado foi dado. E se fez um sentido pra você, deixa aqui, dá um like, pra gente entender que esse assunto chegou aí da melhor forma possível.